Olá, Oi, Jana, tudo bem? tudo bem? E você, Raíssa? Tudo certo. Que Tá me bom. escutando bem? Tô escutando bem, sim. Deixa eu só perguntar para o pessoal que está assistindo se eles estão escutando a gente bem também, se está tudo certo. Pessoal, todo mundo que está assistindo, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai conversar com Shana Weintraub. Acertei, Shana? Acertou, super bem. É, sobre os desafios que as equipes e os empreendedores estão enfrentando nessa época da pandemia. E, Shana, eu queria te pedir só para você se apresentar um pouquinho para o pessoal, até enquanto Claro. eu comento aqui e coloco fixo o comentário o tema da live. Você pode se apresentar para o pessoal? Posso sim. Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou Shana Weintraub, como ela já me apresentou. Sou psicóloga e especialista em neurociências. Amo muito o que eu faço. É um prazer estar aqui falando com vocês sobre os desafios atuais, o que a gente está vendo no dia a dia com os nossos parceiros, as dificuldades, aprendizados que todos nós estamos tendo nesse momento. E tenho 15 anos nessa área de educação corporativa. Perfeito. Deixa eu só terminar de digitar aqui, colocando seu nome, porque às vezes o O pessoal chega pessoal, também. sim, eu estou vendo aqui o pessoal escrever. Deixa eu aproveitar e pedir para o pessoal compartilhar essa live no Claro. perfil deles. Quem quiser compartilhar a live com os amigos, só colocar, apertar aí o ícone do aviãozinho. Shana, então eu queria que você começasse contando para a gente quais são os maiores desafios que o pessoal está enfrentando durante essa pandemia. Obrigada, Raíssa. Então, a gente fez uma pesquisa desde meados de março, eu diria que a partir do dia 15 de março foi feita, com uma média de 1.000 pessoas. E além, óbvio, das pesquisas que têm sido feitas no mercado. O que a gente viu nessa pesquisa? Quando a gente pergunta quais são os maiores desafios que as pessoas estão enfrentando, nesse momento, no topo vem a questão da ansiedade e saúde mental. Então, como manter o equilíbrio emocional, essa ansiedade que a gente tem diante da situação, que é natural, né? Uma situação que desperta muito a emoção do medo. E a questão, em segundo, que vem é o gerenciamento do tempo. Então, as pessoas hoje estão dentro de casa com 1.000 atividades, trabalho, milhões de reuniões. Então, como é que gerencia o tempo dentro de casa com a família, quem tem filhos, e então isso está sendo um ponto crucial, inclusive é o tema que a gente tem mais feito cursos hoje e até como ações solidárias que a gente tem feito. E o terceiro, Raíssa, é a dificuldade da questão do pensamento positivo, de como manter o pensamento positivo diante dessa situação de medo, e o excesso de medo vem muito a questão do pânico, da gente pensar sempre o pior, principalmente quando a gente não sabe o que vai acontecer e quando vai acabar. Então, é um ponto. E fazendo também um paralelo com a gestão do tempo, diria que tem muita gente se sentindo cansada, saiu isso na pesquisa também. Um cansaço pelo excesso de reuniões e pela demanda dentro de casa, você entrar numa reunião, vai para outra, e às vezes aquele. Até agora há pouco estava com um parceiro nosso falando, ele falou: Nossa, eu almocei hoje em 15 minutos. Quer dizer, antes ele de repente almoçava em 1 hora, 1 hora e meia, quando estava trabalhando, né? Aí quando estava tudo dentro do antes do normal. E agora, dentro de casa, o que não deveria ser, eu almocei em 15 minutos. O quanto isso impacta na correria e nessa entrar em reunião, sai para outra, e a notícia, gerenciar essas notícias, isso tem sido aí desafiador para todos nós. Então, deixa eu te fazer a primeira pergunta justamente sobre esse trabalho de casa. Qual a melhor Uhum. maneira que a gente tem de adaptar a nossa rotina do trabalho, do escritório, dentro de casa? Tá. Adaptação, a gente gosta de rotina. Você falou uma palavra importante, Raíssa. Então, o nosso cérebro, nosso organismo adora uma rotina. Então, trabalhando dentro de casa, é importante a gente criar uma nova rotina. Então, ter horário para acordar, ter horário para fazer exercício físico dentro de casa é importante nesse momento. Você ter horário para o trabalho, cuidado com muitas reuniões. Então, eu tenho ouvido de pessoas 7, 8, 9 reuniões por dia. É call, videoconferência, é muita decisão em conjunto, claro, mas você gerenciar o tempo dessas interações é importante.
tá? E um tempo também nessa rotina para você ter com você mesmo. Então, que sejam 15 minutos, 20 em silêncio, num momento tranquilo, ter esse momento de reflexão diária também vai fazer a diferença. É manter aquela tua rotina que você tinha dentro da possibilidade, tudo dentro do possível dentro de casa. Desde, como eu falei, exercício físico, até ter esse momento quietinho, né? Meditação, em silêncio, ouvir uma música, assistir filmes também, até para mexer com esse lado de distração que a gente precisa. É necessário momentos de distração para o momento. O momento pede isso. E outra dica que eu tenho falado bastante é a questão do sol, né? Da gente pegar um pouquinho de sol aí, vitamina D vai fazer a diferença para esse momento. Falar com pessoas que você gosta, que você tem afinidade. Então, uma vez por semana, 2 vezes, bater aquele papo descontraído com as pessoas que você tem essa relação e vai criar aí um senso de conexão. Nós somos seres sociais e a gente precisa dessa conexão com o outro. E aproveitar a tecnologia ao nosso favor, usando aí as videoconferências para isso. Com certeza. E na gestão do tempo, Xana, porque a gente fala em estabelecer uma rotina, mas também gerir essa rotina, gerir o tempo que a gente está gastando para fazer as coisas, também é um desafio, né? O que é que você recomenda para o pessoal? Gestão do tempo, o que eu percebo, Raíssa, que já era um problema antes, não é novidade. Então, o que eu percebo dos nossos clientes parceiros é que era um problema antes que agora ficou potencializado pela situação que a gente está vivendo. Então, quem já tinha essa questão antes, está duplicado. E aí, mais do que nunca, é importante parar e verificar as prioridades. Primeiro, qual é a prioridade? E se conhecer também é importante. O que é importante, o que você valoriza, o que para você é bom fazer de exercícios por semana, 3 vezes, fazer alguma atividade. Como é que você vai gerenciar trabalho dentro de casa? Arrumar também um espaço dentro de casa. A gente tem vários artigos aí falando sobre isso. E aí eu vou bater nesse ponto. É importante ter um espaço dentro de casa, organizar com a família os horários, ter acordos dentro de casa, vai fazer a diferença nesse momento. E eu recomendo você ler o livro, inclusive, GTD, Getting Things Done, do David Allen, que fala muito bem a respeito da gestão do tempo. Que é um tema, assim, que eu diria que é uma outra live. Porque existem hábitos, comportamentos e ferramentas para a gente trabalhar nessa gestão do tempo. Agora, o primeiro passo é saber o que é importante, o que é prioritário e gerir dentro do seu dia a dia, né? Desse momento que a gente está em casa, gerir nessas prioridades nesse tempo que tem aí disponível. Lembrando que o trabalho tem tomado de 8 a 10 horas por dia, ou mais em alguns casos, como a gente tem visto. Você citou um pouco a questão das reuniões, muitos calls, etc. Queria te perguntar sobre liderança nessa época de trabalho remoto. Como é que os líderes estão enfrentando isso? E você acha que essa questão de ser o excesso de reuniões por dia é meio que para tentar compensar a falta do físico ali, de estar vendo as pessoas? Uma boa pergunta aí. Eu acho que tem um fator também, Raíssa, que eu tenho percebido, da falta de assertividade, de uma comunicação assertiva. Então, eu tenho visto e tenho trabalhado muito isso com os líderes. Há uma dificuldade de ser objetivo. Então, algumas decisões, às vezes, estão tomando um tempo maior do que deveriam. Uma reunião que era para ser 1 hora, vira 1h30. Uma reunião que era para ser 30 minutos, por exemplo, ou decidir em 10, 20 minutos, algo mais corriqueiro, poderia ter sido feito em menos tempo e tem tomado muito, muito tempo, mais do que deveria. Devido ao quê? E também é um problema, desculpa, mas também é um problema que já acontece fora dessa época de trabalho remoto, Com né? certeza. Tanto que as Só pessoas potencializa. as pessoas falam muito, fui para mais uma reunião que poderia ter sido um e-mail. Exato, esse meme aí que circula é super verdadeiro, eu concordo com ele. Acho que temos que tomar cuidado também, que assim, às vezes o e-mail, o excesso de e-mail também é um problema. Então, identificar o canal de comunicação para o objetivo da mensagem é importante, é um fator crucial. Às vezes eu vejo muita gente trocando WhatsApp, vai um WhatsApp, volta, e vai um áudio, volta. O tempo que você poderia pegar e ligar para a pessoa e definir, seja lá qual for o objeto aí da mensagem, objetivo e objeto, é você, às vezes, ser mais prático, né? Pegar o telefone, ligar e marcar e resolver. Às vezes também o excesso de e-mail pode ser um problema. Então, assim, eu faria um diagnóstico, o primeiro passo,
pense na sua área, na sua empresa, seja líder ou você liderado, como é que hoje está a comunicação? E essa comunicação pode estar em excesso ou não, ou até escassez, e aí gera um problema, uma série de problemas dentro da área. Então, o que eu tenho visto de prática é check-in, check-out, que eu chamo. Então, de manhã, nessa situação de crise, as pessoas estão tendo reunião pela manhã para falar a agenda do dia, para rever pontos importantes, e ao final conversam do que foi feito, o que vai ficar para o próximo dia. Não precisa ser tão rígido, mas pensando aí pelo menos uma vez por dia, essa conversa com a equipe é importante. E é super, assim, é fundamental os líderes e as pessoas perguntarem no primeiro momento como elas estão, como as pessoas estão. Então, assim, tá tudo bem? Porque às vezes alguém da família, aconteceu até comigo semana passada, né? Um irmão meu teve a situação da doença. Então, assim, como é que tá o outro? Como é que a pessoa tá? Ela tá ali? Ela pode falar como é que ela tá, a questão emocional, mentalmente, como ela tá? Ela tá presente ou não tá? Então, esse cuidado com o outro, a empatia, faz a diferença. Então, antes de chegar já falando da tarefa, do que tem que fazer, a gente usa muito 5W2H, que é ótimo para a situação atual também. Continua sendo uma ótima ferramenta, né? Que é o que, como, quando, o status das atividades. Antes de entrar nessa agenda, é interessante perguntar como as pessoas estão, ter conversas individuais com a equipe. Eu tenho casos, Raíssa, de pessoas até usando survey nesse sentido, pesquisa interna nesse momento, para ver como as pessoas estão, o que elas têm de receio, medos, porque é natural, as pessoas vão ter. E aí, assim, isso ajuda bastante, porque tira os medos imaginários, que é muito comum esses medos acontecerem agora, né? Então, aí essa tratativa do líder é importante nesse momento. Assim como também de designar, separar na equipe um comitê de oportunidade, um comitê de crise. Tem gente que chama de comitê de oportunidade, comitê de crise, de oportunidade para o momento atual. Então, dividir na equipe pessoas que vão cuidar das estratégias para o momento atual e quem vai estar tocando o dia a dia aí dessas estratégias, tá? A gente recebeu uma pergunta. Só sumiu aqui para mim, não sei o porquê, se eu apertei, eu não acredito que Sim, sumiu aqui as perguntas. Não, é porque às vezes o pessoal pede para desativar, porque fica cobrindo você enquanto você está falando. Entendi. E aí eu ia até falar que quem tiver perguntas pode mandar perguntas na caixa de perguntas. E chegou uma aqui, da Van Alves. Repete o nome do livro, por favor. O livro da produtividade. Claro, Van. Olha, Van, tem o livro do David Allen, eu considero um dos melhores aí do mundo desse assunto. A tradução ficou A Arte de Fazer Acontecer, que é o The Getting Things Done, tá? Tem traduzido. Super livro para você. Eu também depois posso passar o nosso curso. A gente tem feito ações solidárias, é o nosso momento de ajudar as pessoas nessa situação. Desse tema, de gestão do tempo. Então, Van, eu te convido para o próximo, cortesia, para o nosso curso sobre gestão do tempo. Esse é um bom livro, e tem os livros também do Christian Barbosa, que é um brasileiro especialista em gestão do tempo. Todos os livros dele também muito bons e pesquisas muito interessantes. A gente agendou também uma live aqui com o Christian Barbosa. Que legal! Deve rolar mês que vem. Quando estiver mais perto, a gente vai começar a anunciar por aqui. Xana, você falou da importância de ter uma comunicação um pouco mais assim, mais humana, de falar com as pessoas sobre como é que tá, como é que tá a situação na sua casa, na sua família. Você acha que esse é um momento assim de investir nesse tipo de comunicação no geral, não só entre funcionários, mas até das empresas com clientes e tudo mais? Sim, a comunicação das empresas com seus clientes, assim, mudou. Assim, cada um tem um posicionamento e é importante avisar para os clientes o posicionamento. Então, as áreas de marketing têm feito isso muito bem, é o que eu tenho acompanhado. Eu trabalho com grandes indústrias, indústria farmacêutica, tecnologia, estética, varejo, e vejo, assim, as pessoas estão muito solidárias. Então, movimentos solidários interessantíssimos, e isso tem sido muito legal de ver. Inclusive, aí recentemente, quando a pessoa não tem um comportamento adequado, você vê aí todo mundo criticar. Então, como aconteceu aí, até vi vocês falando a respeito ontem. Acho que assim, é um momento que está todo mundo comunicando muito, é importante dizer para o público
para os seus clientes, parceiros, qual é o seu posicionamento? Que ações você está fazendo a respeito da situação atual? E o líder com as equipes usar uma comunicação aí solidária também, uma preocupação, utilizar os recursos de vídeo, perceber o não verbal do liderado, também é uma questão de comunicação. Às vezes a pessoa não fala, tem um perfil mais introvertido, não quer falar de si, e é importante marcar também conversas individuais nesse sentido, até mentoria, para ter aí uma boa interação e efetividade. Você falou um pouquinho agora na pergunta da Van sobre ações solidárias da empresa. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Porque eu acho que a gente fala muito também dos desafios e das coisas difíceis, mas é importante também falar do que é que isso está inspirando. Eu sei que você tem também uma pesquisa sobre o que está inspirando nos líderes, mas queria escutar primeiro nessa questão da empresa, das ações solidárias mesmo. Do que a gente tem feito? Você quer? Sim. Sim. A gente tem feito cursos online, Raíssa, assim, e também mentoria, porque eu atendo muito médico. Então, a gente tem um público aqui de médicos que está muito no front, estão sofrendo bastante, porque tem uma pressão absurda, todos aí estão acompanhando. Alguns médicos falam na mídia, mas outros não vão falar, obviamente. E, assim, a gente tem dado todo o suporte, seja no individual, seja em grupo, cursos abertos, em company, a gente tem tido essa comunicação com os clientes e a gente desenhou uma trilha para o momento atual, baseado em, primeiro, saúde mental e inteligência emocional, segundo, essa parte de gestão do tempo, a comunicação não violenta e assertiva, como liderar remotamente, e a gente tem trabalhado assim muito nesses conteúdos para ajudar todas as pessoas, seja o nosso público de clientes, sejam também aí o público aberto, pessoas físicas, e que a gente também tem esse contato, esse canal. E isso, assim, tem sido fico muito feliz e o meu propósito fica aí sendo, assim, muito exaltado, porque a minha paixão é desenvolver pessoas e ajudar. Então, esse momento tá pedindo para todos fazerem o que podem para a gente se ajudar. Esse é o momento e fico muito feliz de estar recebendo feedbacks, palavras de retorno, pessoas que estão se sentindo melhor depois dos cursos e das lives. É que a gente a gente usa mais o recurso de ferramentas virtuais, assim, não live, mas cursos com Zoom, com Meets, enfim, e no InCompany. E a gente tem tido um excelente retorno aí das pessoas se sentirem melhor, felizes. Esse é o propósito, né? E a gente está aqui para isso. Com certeza. É algo que a gente, no Administradores, tem visto muito também, porque logo quando começou essa crise do Covid, a gente lançou a iniciativa do Virando o Jogo, que eram conteúdos especiais, que você participou também. Sim, sim. E o que a gente percebeu era que estava todo mundo muito disposto a gravar conteúdo, a fazer artigo, todo mundo muito disposto a fazer lives aqui também no Instagram, que a gente tem feito todos os dias aqui. E é muito essa sensação compartilhada de todo mundo querendo ajudar de alguma forma, com conhecimento, com o que aprendeu na carreira. E é muito, muito bacana mesmo. E o público do Administradores também, a gente tem recebido muitos relatos interessantes sobre o quanto isso está ajudando. Parabéns, viu, para vocês aí. Eu estou acompanhando, além desse projeto, lives todos os dias. E é um canal excelente de conteúdo, isso é ótimo, porque as pessoas, uma palavra às vezes nesse momento, né, Raíssa, pode ser uma diferença na vida das pessoas, e isso que é bacana, isso é importante nesse momento, porque as pessoas estão realmente ansiosas e tensas, naturalmente a gente está num barco aí complicado, um cenário complicado, e requer aí esse comportamento de todos nós. Shana, você já falou um pouquinho sobre as pessoas estarem muito cansadas e muito angustiadas também. Queria saber de você, como é que nessa situação a gente consegue lidar com essa angústia, com essa ansiedade para continuar trabalhando, para continuar produzindo? Tá. É uma pergunta, assim, que não existe fórmula única. Existem algumas atitudes e comportamentos que a gente pode ter, novos hábitos, inclusive, que te ajudarão nesse sentido. Então, eu falei no início um pouco de ter uma rotina, é importante, de fazer exercícios físicos, mexe muito com a parte hormonal, isso vai te ajudar bastante, ter uma relação muito tênue com a questão emocional, então exercício físico. A parte da espiritualidade, Raíssa, também. Daí eu não estou falando em religião, estou falando em fé, e a gente precisa dessa fé aí sendo exercida e sendo alimentada de alguma forma.
Essa parte de nós somos seres sociais, então é interessante que você cuide também, separe sua semana, seu tempo, para falar com pessoas que te deem energia. Cuidado, porque a comunicação, a emoção, ela pode ser para o bem ou para o mal. Então, cuidado com o que você ouve também. E uma questão que eu vi, uma pequena diferença que eu vi as pessoas modificando, é que no começo, estava todo mundo com a televisão ligada o tempo todo vendo notícia. Isso é ruim. E eu venho ouvindo pessoas que, não, agora eu estou separando 2 vezes por dia para ligar a TV ou abrir meu WhatsApp. Até o WhatsApp mudou um recurso falando de fake news aí agora, e achei bem interessante, vocês até publicaram a respeito. E acho que, assim, cuidado do excesso de notícias e das fake news. E isso atrapalha bastante, porque você está ali trabalhando, de repente, opa, chegou uma notícia, deixa eu abrir meu WhatsApp, pipoca aquela informação e deixa você mais apreensivo. Então, uma questão de você equilibrar o que você está recebendo de informação é importante. O que te nutre? Por isso que eu falo que não existe fórmula mágica. O que faz você se sentir melhor? Quem te faz? Com quem você gostaria de conversar nesse momento? Estou falando assim, fora do ambiente até de trabalho. Estou falando da questão pessoal, que agora vai fazer a diferença. Momentos de silêncio, momento de meditação, essa conexão com você vai fazer também, aí vai ter um impacto. Porque se você ficar só focado em call, vídeo, trabalho, você vai chegar no final do dia, como eu tenho visto várias pessoas, muito cansado mesmo. Você vai estar exausto, assim. E é importante aí ter esse equilíbrio emocional, cuidado com os pensamentos. Voltando aí nesse ponto que a gente falou agora há pouco, acho que o pensamento é um perigo, porque ele voa, a gente potencializa para o bem ou para o mal. Eu não estou falando para você não olhar a notícia e ficar fora. Não, tá tudo bem. Não está. Claro que não. É acompanhar a notícia, só que você ter um gerenciamento, porque o ser humano ele gosta de viver com saber o que vai acontecer. E quando a gente perde todas as expectativas, Raíssa, do que estávamos vivendo, da forma, e não sabemos muito bem o que vai acontecer, gera uma angústia, gera um nervosismo, um medo. Agora voltaram aqui os comentários. Eu voltei porque estava chegando comentário como é o nome da coach, e aí eu ativei para o pessoal que tá chegando agora ver o seu nome que tá... Ô, gente, é difícil mesmo o nome, tá? Ó, meus avós são poloneses, parte de pai, parte de mãe italianos, essa mistura, sou carioca. Estou falando aqui de São Paulo com vocês. Então, Raíssa, assim, fechando o ponto, eu diria que hábitos importantes, falamos também do sol, que faz a diferença, vitamina D, e isso ajuda também nesse momento. E são pequenos hábitos que fazem a diferença. Eu tive até um feedback de uma cliente que falou assim, nossa, eu estava tão pilhada nessa questão de ser produtivo e tal, e que eu não parava. E depois de eu assistir você falando, eu parei 15 minutos, ela até mandou uma foto. Parei 15 minutos e fiquei ali, sentada na minha varanda, sem fazer nada, 15 minutos, e fez uma diferença. A gente precisa desse freio, e assim também como hobbies, nesse momento é importante. Então, ver um filme bacana, entretenimento, música, vai fazer aí essa conexão é importante. Deixa eu te perguntar, Xana, na questão do trabalho remoto no geral, assim, na sociedade, porque esse período forçou muitas empresas que nunca tinham lidado com o trabalho remoto, com o home office, a todo mundo, cada um foi para sua casa e teve que criar uma nova rotina. E já tem pesquisas aí dizendo que vai ser uma tendência que vai continuar. Queria saber como é que você enxerga esse cenário depois da pandemia, na questão do modelo de trabalho, se as empresas vão continuar usando esse home office, como é que vai ser? Eu acredito que sim, as pesquisas apontam, é uma tendência, então está todo mundo revendo. Existia um medo, tem até pesquisas que mostram que antes disso acontecer, da pandemia acontecer, a gente via um medo do líder, das pessoas fazerem home office e não ter uma produtividade, era o maior receio, sai no topo aí com 52%, se eu não me engano. Então a gente tem ali tinha uma preocupação, muito das pessoas, será que a cultura dessa questão do home office vai ser, vamos ter uma produtividade? Aí a gente está vendo que sim, pode ser que sim, e aí está todo mundo revendo os trabalhos remotos, e isso vai ajudar bastante, principalmente a acelerar a transformação digital nas empresas, já está acelerando.
E aí o Ricardo Amorim falou muito bem ontem a respeito disso, né, da transformação digital e como esse trabalho remoto vai estar acelerando a nossa transformação. Reuniões que poderiam ser, como você falou aí do e-mail, viagens que poderiam ser economizadas, né? Tempo, não só a questão financeira, mas tempo também. E aí a gente pode ligar a câmera e resolver por vídeo. Acho que isso vai ser um grande ganho para todos nós. A gente vai tirar ganho, sim, dessa situação da pandemia e da crise que a gente está passando. A gente recebeu aqui um comentário do Marcos Roberto, ócio criativo do Domenico de Massi, muito Perfeito. Importante, falando do que você falou do tempinho para descansar. Perfeito. Como é o nome dele? Marcos? Marcos Roberto. Marcos, perfeito. Esse é um ponto importante e tem a ver muito com você distrair. O nosso cérebro precisa nesse momento, porque é notícia, é trabalho, é vídeo, é call. Aí depende do trabalho de cada um. É importante essa desconexão com a realidade que você está passando, até para você se nutrir. É um dos pilares para a gente se nutrir. Agora, um outro ponto, Raíssa, não sei se tem mais pergunta aqui, estou dando uma olhadinha, é que é um momento que as pessoas estão revendo muito os seus valores. Isso é um ponto que a gente viu na pesquisa forte, ficou no topo da nossa pesquisa. Está todo mundo revendo o que é importante para si. Quem eu vou valorizar, o que eu quero da minha vida. É uma reflexão muito profunda que está todo mundo fazendo. E o resultado vai ser interessante. Acho que é um ganho, que na correria a gente acabava não fazendo, agora a gente acabou, na prática, pela dor, tendo que fazer. E aí é um ganho que a gente vai colher depois. Xana, você comentou comigo que você também fez, na sua empresa, vocês fizeram uma pesquisa sobre quais são os insights que estão surgindo dessa quarentena. Uhum. Queria que você compartilhasse aqui com o pessoal o que é que vocês descobriram. Legal. Primeiro, essa questão da revisão de valores saiu aí no topo. Essa questão da resiliência, a capacidade de se reinventar. Então, está todo mundo descobrindo forças e pensando da melhor forma possível o que pode ser feito, né, desse momento. Então, uma reinvenção, resiliência, valorização da família está vindo também, uma questão das relações. Muito interessante isso, porque eu tive até o visto de uma cliente, ela é gerente de RH de uma empresa, que ela falou, nossa, Xana, antes a gente não almoçava junto. E agora ela tem duas filhas, o marido, ela é casada, e ela está conseguindo ter esse almoço junto, jantares, essa proximidade. O que também pode gerar um desafio nas relações. Que a gente também... é outra live. Mas é aí a questão que está pegando bastante, que é como a gente vai lidar com o outro nesse cenário. E às vezes o ambiente não tem uma boa relação. Então, é uma forma das pessoas estarem revendo como elas se relacionam com a família, com o marido, com a esposa. Às vezes até aquela relação que já não era, já estava para terminar. E aí também é uma questão de rever, porque agora você está convivendo. E aí está todo mundo questionando a própria relação. Não tem a menor dúvida, seja com quem for, com quem tiver. E quem mora sozinho tem o desafio de continuar a comunicação virtual com pessoas queridas, família, amigos, enfim, como a gente falou em cima. Outro ponto que está saindo, não só na nossa pesquisa, e saiu em outras que eu tenho acompanhado, Raíssa, é a preocupação com a saúde, até pela situação atual. Então, a gente vê aí uma preocupação de como é que eu cuido ou não da minha saúde, de que forma. Então, está todo mundo preocupado com o bem-estar, com a saúde. Eu digo que também a parte da alimentação é importante, eu não falei, quando você me perguntou o que as pessoas podem fazer, cuidar da alimentação, sono também vai interferir para você ficar melhor neste momento. Xana, tem uma pergunta que eu sempre faço para todo mundo aqui nas lives, é que é um momento que as pessoas, como a gente já falou aqui, estão muito angustiadas, muito preocupadas, ansiosas, e além dessas sugestões de rotina que você deu, qual é o seu maior conselho para quem está passando por esse momento, para conseguir não perder assim, não perder o rumo? O eixo, perder o rumo. Eu falo que como não pirar na quarentena.
Olha, gente, assim, primeiro se conhecer. Se você não estiver bem de verdade, procura ajuda. Tem vários portais com psicólogos. Eu atendi um pessoal que não estava bem. Eu verifiquei uma das lives, depois eu recomendei até o site. E assim, vê como é que você está emocionalmente primeiro, busque ajuda e tenha hábitos que te ajudem também. Não adianta você só querer, você tem que também ter comportamentos que vão te ajudar a se sentir melhor. E aí o autoconhecimento é importante. O que te faz sentir melhor? Eu falei aqui de hábitos do dia a dia, como alimentação, sono, falar com amigos, espiritualidade, sol, que vai te ajudar. Agora, quem cria, quem pode se ajudar nesse momento é você. Então, cuide dos seus pensamentos, procure pessoas que vão te ajudar, fortaleça, busque a sua fé nesse momento. A fé é importantíssimo. Cuidado com fake news, gestão das notícias, repito essa parte aí que a gente já falou, e vai fazer aí a diferença para vocês se sentirem melhor. Tá? É o meu recado, é o que eu tenho falado bastante nas nossas cursos e lives, e verificar, assim, às vezes no trabalho a pessoa também não está bem, Raíssa, com os colegas de trabalho. Eu tenho visto esse ponto. Então, aquela relação que já não era boa com o líder, ou com o par, ou quem quer que seja, que trabalhe junto, não estava boa. E agora? O que a pessoa... Como é que ela vai lidar com essa situação nesse cenário que está todo mundo distante e se comunicando? Talvez piore. Talvez piore e fique mais latente o problema que já existia. E aí está todo mundo resolvendo em voo, né? Em voo essa situação. É desafiador. E um ponto que eu falo, vai passar, assim como vários colegas meus têm falado em lives, a gente pensar que vai passar é importante. Saber que hoje a gente tem um recurso da tecnologia, sim, é uma guerra que a gente está passando, e esse pensamento de que entender que vai passar, vai ajudar. Simples, conselho da avó, né? Que a neurociência comprova, e lembrar disso é importante nesse momento. Tem muita paciência, né, sim, também. paciência e comunicação, né, que você já falou bastante também. Sim. Shana, muito obrigada por ter participado aqui com a gente da nossa live. Eu recebi alguns comentários nas caixinhas de comentários, assim, excelente conteúdo, adorei. E aí não está aparecendo aqui, mas o pessoal gostou bastante. E o Portal de Administradores agradece você ter aceitado participar da nossa live, aceitar sempre quando a gente faz um convite de live, de vídeo. Muito obrigada mesmo. Obrigada a você, Raíssa. Muito obrigada. É um prazer ter falado com todos vocês. Pessoal, fiquem bem, se cuidem e até a próxima. Pessoal, muito obrigada a todo mundo que assistiu e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.